Bom dia, a paz do Senhor para você que estiver escutando. Buenos dias para quem estiver na Espanha e good morning para quem estiver na Inglaterra, nos Estados Unidos, apesar que eu não vou falar essas línguas, né? Eu estou aqui em Torrevieja já há um mês, para a glória de Deus, e ao chegar aqui nesse lugar, eu vi como as culturas se reúnem aqui, todos os países estão aqui. Todos os países da Europa estão aqui, né? Do Brasil, pessoas do Brasil. Quando eu fui ver, tinha um grupo com a minha filha de 400 brasileiros. Então, tem muita gente aqui em Torrevieja, Alicante, é a cidade da redondeza, né? Porque Alicante seria para nós no Brasil como se fosse o estado de São Paulo. E Torrevieja como se fosse uma cidade litorânea, como eu era também, como eu moro também em São Vicente, né? Divisa com Santos. Então, aqui, diferente do Brasil, aqui se encontram todos os povos. Aqui tem pessoas andando sempre em grupos. Lá em Santos, São Vicente, a gente costuma ver pessoas andando individualmente, fazendo Cooper, caminhando na praia, né? Mas aqui não, aqui é muito raro ver alguém andando individualmente. Eles andam em grupos, ou de dois, ou de três, ou de quatro. E interessante, quando vai passando por você os grupos, você vai vendo as diferentes línguas. Então você escuta um inglês, você escuta um russo, dá para diferenciar um pouquinho, né? Castelhano e por aí vai. E eu desafio você que queria ir para missões, que queria ir para uma outra cultura, um outro país, levar Jesus Cristo, ser um missionário num país, né, diferente. Eu desafio você a vir para cá, para toda a parte mediterrânea, de Alicante em diante. Aí você teria esse conhecimento dos vários idiomas, poderia evangelizar essas pessoas, alcançar essas pessoas para Cristo, do que você ir direto para uma cultura, né, mais agressiva que a gente fala, onde é proibido pregar o evangelho. Então a gente às vezes lança missionários em culturas diferentes, onde é proibido. Se você falar, você pode ser morto ou preso, ou até deportado do país, coisa que aqui não acontece. Então seria uma ótima experiência transcultural você vir. Primeiro você aprende o idioma, claro que você quer alcançar a pessoa, estuda toda a base da pessoa cultural do seu país, para poder se identificar com essa pessoa. E aí você lança o evangelismo aqui. Seria uma bênção muito grande se várias pessoas do Brasil viessem evangelizar nesse lugar, porque o que tem aqui, os campos são brancos, tem várias pessoas de várias nações. Então, os campos aqui são brancos, que a gente fala. Ingleses, muito. Se você quer evangelizar pessoas da Inglaterra, você não precisa ir até a Inglaterra. Você vem aqui para a Espanha e evangeliza eles aqui. Aqui eles vão estar num ambiente fora do seu país, que a gente fala, principalmente na Inglaterra, né? Num ambiente mais tranquilo, mais ameno, mais gostoso. Então, tudo isso contribui para a pessoa ficar mais aberta até para o evangelho. Porque a pessoa não está armada, a pessoa não está estressada no seu país, não está cheia de regras, cheia de coisas, de preocupações. Não, as pessoas vêm para cá para descansar, para poder ter um momento de lazer, de tranquilidade. E isso faz com que a pessoa abra a sua alma, como a gente fala, né? Então é muito importante, se você puder vir para cá. Aqui são muito poucas igrejas. As igrejas assim são bem distanciadas do bairro onde a minha filha mora. Então as igrejas são mais lá para o centro. Então é difícil até congregar. Então venha, forme um grupo pequeno, um grupo de ir na sua casa e abra o evangelho para as pessoas. Até eu tive essa experiência de uma pessoa vir aqui, bater na porta, até a gente estranha porque não acontece isso. Eu estou há um mês aqui, nunca ninguém bateu na porta. E deu um panfleto de uma imobiliária. Quer dizer, os incrédulos dando, assim, sendo mais ousados que a gente. Né? Claro, a necessidade, né, monetária, tudo, mas eles
vem e bate na porta, entregar um panfleto e também uma folhinha de 2026. Por que não evangelizar dessa forma? Por que não bater na porta, oferecer um bolinho, ou oferecer uma pulseirinha, né? E aí falar de Jesus Cristo para as pessoas, né? Se a pessoa der uma abertura. Então é um desafio que eu lanço. Bom, hoje a gente vai fazer um devocional que eu fiz com a minha neta, eu faço todos os dias desde que eu cheguei, Provérbios. Então a gente está lendo o provérbio do dia. Então hoje é Provérbios 31, porque o livro de Provérbios é dividido em 31 capítulos. Então dá para você ler o capítulo do dia que a gente fala. Então hoje, dia 31, Provérbios 31. E Provérbios é um livro tão lindo que Salomão fez, com tanta sabedoria que Deus deu, que eu falo que é um livro para a vida. Se você quer saber conviver com as pessoas, lidar com as pessoas, lidar com a família, lidar no trabalho, lidar no dia a dia, porque aqui tem muitos conselhos. E eu sei que ela aprendeu muito, né, Isa? Ela aprendeu bastante. Ela está aqui fazendo a liçãozinha dela de casa, porque ela vai já às aulas aqui é só férias de 2 semanas. As férias é a semana do Natal e a semana do Ano Novo. Depois começa as aulas de novo e vai até setembro. Glória, até setembro não, né? Até junho, né? Até junho. Glória a Deus. Bom, vamos começar. Eu li a primeira parte de Provérbios 31, aqui são conselhos da rainha dando para o seu filho, que é rei Lemuel, e ela ainda aqui fala um pouco do vinho, fala de algumas atitudes que ele tem que tomar cuidado com as mulheres, com aquelas mulheres que não são boas, né? Assim, que vai dar mau exemplo, que vai ser mulheres que vão acabar levando ele para o mal. Aí ela pega e dá para ele um presente. Ela fala sobre a mulher virtuosa. Eu sempre estudei a mulher virtuosa e eu sempre admirei esse capítulo. Mas aí eu olhei cada versículo, como é difícil ser uma mulher virtuosa. Como é complicado, porque aqui é como se fosse uma base. É como se fosse assim, tipo assim, um modelo de mulher virtuosa que a gente deve almejar ser. Porque tudo que fala aqui é realmente muito difícil você chegar nesse patamar. Ainda mais nos dias que nós estamos vivendo. Mas com a ajuda do Espírito Santo, porque não é na nossa força. Eu não vou conseguir ser mulher virtuosa na minha força, na força da Vânia, porque a Vânia é cheia de defeitos, cheia de coisas erradas, pecados que precisam ser tirados de mim, né? Porque o Senhor vai lapidando a gente como se fosse um diamante bruto. Quando a gente vem para Cristo, nós viemos como diamante, mas cheio de... Quem já viu o processo de extração de diamante e depois o tirar toda a sujeira e a lapidação, é parecido com ouro. É a mesma coisa, tira da rocha, vai tirando todas as impurezas, as escórias que eles falam, e aí depois vai por refinamento. O diamante é o mesmo processo. Então a mulher eu comparo muito não ao ouro, mas ao diamante, porque diamante é algo que nós gostamos muito como mulher, né? Pedras preciosas. Então eu comparo muito, né, a mulher ao diamante. Então o diamante é tirado da pedra bruta, é o que Jesus faz conosco, nos atrai a ele, né? Porque Deus fala que as pessoas não buscam a Deus naturalmente. Nós não buscamos a Deus como está escrito em Romanos 3. Então, nós precisamos ver que é o Senhor que nos atrai a Ele. Aí, através das orações, das intercessões. No meu caso, o Senhor respondeu a minha oração porque Ele me atraiu. Porque na minha família inteira ninguém era evangélico, ninguém tinha conhecido a Cristo ainda. Eram só religiosos. Então, Deus me levou a uma busca com 15 anos. E aí eu comecei a buscar o Senhor. E aí eu orei, estando em outra religião, eu vi a cruz vazia e orei e pedi para que Ele me mostrasse, se revelasse quem era Ele. Eu queria conhecê-lo. E aí o Senhor tirou ali naquele momento, eu daquela pedra, daquela rocha, e arrancou. E aí quando eu recebi a Jesus como Salvador,
ele começou o processo de tirar toda aquela sujeirada que vem com a pedra, com o diamante. E cada vez que você tira um diamante, uns têm muita sujeira, outros têm menos sujeira, mas todos têm, independente da quantidade de sujeira que vem. E aí ele foi tirando, 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 tirando. Uma coisa assim que me marcou quando ele começou esse processo de tirar a sujeira, foi tão lindo quando eu me converti, que eu recebi Jesus como Salvador. Ele falou uma coisa muito forte na minha cabeça, que o Espírito Santo fala no nosso interior, quando ele vem habitar dentro da gente. Ele falou assim: eis que estou limpando a sua boca. A sua boca é muito palavrão, a sua família é rodeada de palavrão, né, de palavras torpes, mas era algo assim cultural. Os portugueses e os espanhóis falam muito palavrão, porque é cultural, é da cultura deles. E eles não falam para ofender. Claro, tem palavrões que eles falam e ofendem, mas eles vão falando, tipo, ô seu papapá, você é meu papapá, e vai falando, brincando. Ah, você é mesmo papapá, e vai falando. Mas na brincadeira, e eu tinha esse hábito porque eu cresci nisso. Então, a minha família falava, a minha mãe não gostava, que minha mãe vem de uma religião forte, né, lá no Nordeste. Então, meu avô era muito, muito católico, assim, muito praticante. Então, ele abominava os palavrões. Então, a minha mãe ficou horrorizada quando casou com meu pai. Ai, como ela deve ter ficado horrorizada. E olha que ela namorou 2 anos com ele, quer dizer, ela já sabia onde ia se meter, né? Que família que ela ia se envolver. Mas ao mesmo tempo que eles falavam palavrão, eles eram muito alegres. Muito, muito, extremamente alegres. E gostavam muito de passear. E minha mãe ama passear, né? E eles tinham uma casa no Guarujá, que o meu avô ia, no Sorocotuba, onde o meu avô começou a pescar com os amigos lá nessa praia, escondidíssima, do lado da Praia do Éden. E aí eles desciam a picada, que a gente fala, a picada é um estreito na mata, e ia descendo até chegar à praia. Olha só como é que eles conseguiram descobrir aquela praia, eu não sei. Mas eles foram. Porque lá em cima havia um restaurante. E lá embaixo dava para ver o mar, lá em cima do restaurante. E aí eles devem ter perguntado, devem ter ido no restaurante, comido lá. Porque meu avô, ele era dono de uma oficina mecânica. Então ele tinha facilidade de pegar carros e passear com a família e ter o seu próprio carro também. Então ele pegava o carro e levava todo mundo lá dentro e ia para o restaurante lá em cima. E com certeza falaram da praia para pescar, porque ele amava pescar com os amigos e desceu naquela praia. E ali minha mãe cresceu naquela praia, e depois eles construíram uma casa. Os amigos construíram, cada um construiu uma casa, foram 3 casas iniciais. Uma lateral, outra aqui, outra em cima. Então eles construíram 3 casas. E ali eles traziam as famílias, traziam os filhos. E minha mãe cresceu nisso, né? Então ela saiu de um ambiente bem opressor do meu avô, que era muito opressor nessa questão religiosa, para uma família alegre, divertida e que gostava de passear. Então ela embarcou, mas veio os palavrões. E aí ela não tinha jeito, né? Minha avó, a convivência com a avô, então a gente acabava falando muito palavrão. Eu perdi até uma amiguinha quando era menor, tinha uns 9, 10 anos, porque eu comecei a falar, sua filha, papapá, e a mãe dela escutou, e a mãe dela falou assim, não, você não vai mais brincar com essa menina fala muito palavrão. E aí acabou a amizade. Então Deus falou comigo, eis que estou limpando a sua boca. Gente, foi instantâneo, de uma hora para outra. Eu parei de falar palavrão. Não foi na minha força, foi na força de Deus. E eu falei, tá bom, Senhor, pode limpar. E Deus limpou. Então eu não precisava ficar preocupada se de repente eu falava algum palavrão, se saía, se soltava, porque era natural meu. Não precisava mais ficar preocupada, porque o Espírito Santo limpou. Claro, nas épocas da minha vida eu ficava muito nervosa, e naquele nervoso todo sai alguma coisa. Mas era muito raro, não era uma coisa habitual. E eu casei com um marido, que também tinha uma mãe muito religiosa, né? Que também abominava palavrão.
Então, quando ela me conheceu, me viu assim já com Jesus, sem palavrão, toda boazinha, toda cheia de meiguice, toda sorridente, porque a minha família vem disso, e o Senhor me batizou com o dom da alegria. Então ela me amou, né? E então toda vez que sem querer eu soltava quando eu casei com ele um palavrão, nossa, eu não casei com essa mulher, não. Mas porque é algo assim que era muito forte e Deus tirou. Então hoje, os meus netos, né, Isa, não me veem falando palavrão. Ninguém me vê falando palavrão. Não porque eu faço força para não falar, mas é porque eu não falo mesmo, porque Deus tirou. E aí quando eu li Provérbios 31, eu falei: Senhor, eu quero ser essa esposa, eu quero ser essa mãe, porque é tão difícil nos nossos dias. Há tantos exemplos ruins nos nossos dias. Eu fui num congresso de mulheres em que uma pastora muito, muito famosa, até sorridente, alegre, no começo ela foi falando, né? Falou o testemunho de vida dela, até achei bonito, que ela superou vários abortos. Deus curou ela, Deus ajudou ela a superar. Mas depois ela foi falando coisas absurdas, terríveis, que a mulher tinha que trocar o cartão de crédito do marido por sexo. Então, se você quer cartão de crédito e você quer dinheiro, faça sexo com seu marido, quantas vezes ele desejar. Ela falou isso abertamente. E não é isso que Deus fala em Provérbios 31. Nunca, que nem menciona sobre a parte sexual. Talvez algum versículo que fala sobre a lâmpada, que eu até falo assim, não, aqui fala sobre a lâmpada, acho que é isso, Deus. Mas o Senhor vai falando aqui da mulher virtuosa, que o marido confia nela, no versículo 11. E eu sempre quis passar para o meu marido essa confiança. Mas como é difícil você lidar com tantas tempestades, tantas coisas, tantos maus exemplos, tantas pessoas falando absurdos no púlpito. E eu, como nova convertida, acabava assimilando muita coisa errada. Como eu já falei em outro vídeo, em que uma missionária chegou lá na igreja, era recém-convertida. Tinha acabado de ter minha filha. Tinha tomado uma injeção para não ter mais filhos, porque eu tinha acabado de casar, engravidei, né? Engravidei. E depois eu não queria mais filho, não dava. O meu marido ganhava pouco. E aí vai a missionária e fala que Deus abre a madre, fecha a madre e que eu não podia tomar anticoncepcional. Eu, como recém-convertida, eu fui na dela e veio meu filho. Então, tem muita gente falando isso há 30 anos atrás. 30 não, quase 40, porque ele tem 36 anos de idade. Então, pessoas falam loucuras hoje no púlpito. Tá piorando. Mulheres que de salto alto, toda maquiada, todas bonita, bela, com nome na mídia, no YouTube, famosas, estão falando absurdos, dando conselhos errados para as mulheres. E por mais que você nade contra essa maré, é muito difícil. É como se você estivesse nadando contra uma maré terrível, contra quem já nadou na correnteza. Uma vez eu peguei uma correnteza com a Isa, lembra, Isa? Que a gente foi numa praia no Guarujá, eu achando que a praia era tranquilíssima. A praia, acho que o nome, como é que era o nome da praia? Não era a Praia do Tombo, era outra praia, né? Não, não era Boiçucanga. Foi uma praia do Guarujá, não sei se é Paúba, eu não sei que praia que é. Paúba não, Paúba acho que é outro lugar. Uma praia bem que eu achava que era tranquilíssima. E aí ela era novinha, né, Isa? Você tinha uns 9 anos, 8, 9 anos. Acho que era até menos. Nós fomos de carro lá, porque a gente tinha carro na época. E aí eu cheguei, tinha restaurante, tinha tudo, meu marido trabalhava. Deixa eu ver, foi em 2015. Tinha uns 7 anos ela. Então, nós fomos. E aí eu fui nadar. Aí ainda bem que eu tinha aquele macarrão, né? Aquele isoporzinho que ela ficava em cima. E aí eu fui nadando e nem fui pro fundo. Daqui a pouco eu já estava no fundo e a correnteza me pegou e não deixava eu ir pro raso mais. A correnteza não puxava para frente, para trás, não, quer dizer, ela puxava para o lado, graças a Deus. Mas ainda bem que ela não puxava para o fundo. Então a correnteza queria me levar para o lado.
E se eu me deixasse levar, eu ia parar nas pedras com a Isa. E aí eu queria sair pro raso, não conseguia, queria sair pro raso, não conseguia. E aí veio uma pessoa e olhou meu desespero, tinha um casal que também estava no meu desespero, aí eles conseguiram sair, porque você estando sozinho, você nada e vai. Mas eu estava com uma criança, então eu empurrava ela e nadava, daqui a pouco ela voltava, então acabava ela dando uma força contrária em mim. E aí a pessoa, o casal foi lá, buscou ajuda. Não, 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 senhora, calma, a gente vai buscar ajuda. E foram buscar ajuda. E o rapaz veio, que era do restaurante, eu acho, e veio, nadou e tirou ela primeiro. E depois falou, mas senhora, eu vou vir te buscar. E depois veio me ajudar a sair, porque eu já estava muito cansada. E olha que eu tenho experiência em mar. Eu fui criada, como eu te falei, no Sorocotuba. Então ali, quem conhece, o Éden não, o Éden ele é mais espaçoso o mar. Mas o Sorocotuba ele forma um tipo de assim, nessa, como é que fala quando é assim, Isa? Do cavalo? É um negócio assim, ferradura. Lembrei. Então forma uma ferradura a praia. Então para você pegar a correnteza, você tem que ir lá bem pro fundo, mas fundo mesmo. Aí sim, quando estiver perto do mar aberto, que a gente fala, você pega a correnteza. Mas fora isso, você não pega a correnteza. Você tem que ir pro fundão. Então a gente ficava despreocupado. Os pais ficavam despreocupados ali naquela praia. O único problema é quando estava muito agitado o mar, que vinha aquelas ondonas bem grandes. Mas mesmo assim, as ondas vinham e te jogavam na areia. Quer dizer, você não voltava lá pro fundo. Diferente de Boiçucanga, que a gente foi, que jogava na areia e voltava, jogava na areia e voltava, jogava na areia e voltava. Ficava aquele ciclo. Boiçucanga é assim, você entra lá na praia, você afunda e aí fica tipo de um vão assim grandão, então logo que você entra, você já afunda, você já tá com água mais que do umbigo, já tá bem aqui em cima. E aí vem a onda e te joga para areia. Daqui a pouco ela te puxa e você fica naquele ciclo, te joga na areia. Então você acaba morrendo afogada no raso. Porque quem não sabe nadar e não sabe da praia, você morre afogado no raso. Mas lá onde eu estava em Sorocotuba, não. Ele te joga e te jogou. Não puxa. Aí dá tempo de você sair. A minha, que linda, da minha neta. Eu falei para ela, posso ficar com a correntinha, com a cruzinha que ela ganhou no aniversário de 15 anos? Posso, vó. Ai, que linda, Jesus. Amém. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque você olhando para Provérbios, você vê que é mais ou menos isso que acontece. Você quer obedecer tudo que está aqui, você quer ser aquela mulher que traz lã e linho para casa, trabalha com as mãos, que nem o navio mercante que traz de longe as suas provisões, que vai e levanta cedinho e prepara tudo em casa, dá ordem às suas servas. Hoje as nossas servas são as nossas máquinas de lavar, geladeira, fogão, micro-ondas, cafeteira, e vai por aí as máquinas. Antigamente, no tempo dela, não tinha nada disso. Você tinha que plantar, colher, limpar, pegar lenha para acender o fogo, lidar com aquelas panelas pesadas de ferro ou de barro. Aí você tinha que lidar com o tempo ruim lá fora e pegar água no poço, não tinha água encanada. Então, hoje nós temos as nossas servas. E graças a Deus ela tinha servas que ajudavam ela nesse processo inteiro. E aí também fala que ela era mulher que sabia comercializar, ela não era uma mulher burra, que só ficava em casa fazendo as coisas de casa e não saía de casa, que eu vejo muitas mulheres nesse ponto, né? Ela avaliava o campo e comprava e ganhava uma planta e vinha. Então Deus me deu sabedoria para avaliar meu apartamento hoje que nós temos e comprá-lo. Deus deu essa sabedoria para mim. E eu fiz que nem ela fez. Eu avaliei o apartamento, vi que era um bom apartamento lá no centro, São Vicente. Comprei na época por 51 mil, que foi na época de construção do shopping Brisamar. Então, quando estava findando a construção e já estava para inaugurar, eu consegui comprar o apartamento por esse valor. Hoje ele triplicou o valor. Então,
Avalie o campo, apesar que já estou há 18 anos lá, né. Avalie o campo e compre e planta uma vinha. Aí depois vai lá no versículo 17, que ela se entrega com vontade, trabalha com seus braços, administra bem o comércio lucrativo. Ela tinha até um comércio. Gente, ela tinha um comércio lucrativo. Era uma mulher que se fazia todas as coisas com sabedoria. E a sua lâmpada ficava acesa durante a noite. Aí eu falava da lâmpada, né? Aí eu pensei na área sexual, na questão da lâmpada, mas aí já não sei dessa parte. Pode ser espiritual, pode ser nessa parte sexual, né? Nas mãos segura o fuso e com os dedos pega a roca. Quer dizer, ela fazia até trabalhos de costura dentro de casa, porque era um hábito cultural mesmo, né? As mulheres já que nem até os anos 50, 60, elas tinham esse hábito de fazer bordado, crochê, costurar, nem que seja só com a linha ali, a agulha, a linha, costurando na mão, quem não tinha máquina de costura. Mas se você fosse ver nesse tempo, todo mundo tinha uma máquina de costura em casa. Toda mulher tinha, porque era um hábito, né, familiar, era uma cultural da época. Faz cobertas de cama. Aí seu marido é respeitado porque ela cuidava tão bem na sua casa, administrava a sua casa, era comerciante, negociava as coisas, vendia as coisas, que ela fazia isso com tanto amor, com tanto carinho e com tanta, eh assim, de maneira tão correta, que o marido dela era admirado pelos outros, né. Então admirado e respeitado na porta da cidade, onde ele se sentava para conversar com os anciãos, que era um hábito na época também. Hoje os maridos vão para o trabalho, hoje os maridos vão para outros lugares, vão jogar futebol, que gosta, né. E aí vão falar bem das esposas, porque eles falam entre si: "Poxa, tua esposa é bacana, tua esposa eu vejo, tá sempre cuidando das crianças, tem bem vestida, bem arrumada, ela sempre sorrindo, sua esposa, vê que ela trata bem das suas coisas, você também tá sempre bem vestido", né. Então as pessoas notam, e elas vão elogiar, e o marido vai ficar feliz. E aí depois faz veste de linho e vende e fornece, né, aos comerciantes, quer dizer, ela toda aquela parte comercial que ela gostava de fazer e faz, e fazia. Reveste de força e dignidade, né, quer dizer, ela está sempre buscando a presença de Deus, porque a força e dignidade vem de Deus. Fala com sabedoria e ensina com amor, isso vem de Deus. Nós, naturalmente, como seres humanos, nós não temos isso. O homem natural não tem sabedoria e amor, né? O homem natural tem todos os tipos de coisas ruins, como egoísmo, pensar em si próprio, fazer só coisas para si. Se você for em outras culturas que não tem Deus, que Deus não pode entrar, você vai ver o caos que é. Se você for na Índia no começo do século XIX, quando os primeiros missionários chegaram, culturalmente eles acabavam matando as esposas que ficavam viúvas de homens santos, né? E queimavam o homem santo junto com a esposa viva. Não tem amor. Eles matam seus filhos jogando no rio, dedicando aos deuses. Não tem amor. Na China, jogam crianças na rua recém-nascidas. Não tem amor. Agora não, mas no tempo que só podia ter um filho, missionários relataram isso, de ver recém-nascido jogado no meio da rua. E outras coisas. Quando uma família, um pai mata uma mãe, quando o filho briga com a mãe e xinga e quer bater na mãe, quando há brigas terríveis, não tem amor, não tem Deus dentro da família, o Deus foi retirado da família. Então, quando Deus é retirado de um lar, quando é Deus retirado de uma escola, estão retirando Deus das escolas, as crianças estão sem amor, nem amor dentro de casa, nem amor na escola. Não tem amor, só tem obrigação, só tem tarefas a fazer, cumprir o tempo todo. A gente vê relatos no Japão de pessoas deprimidas, querendo se matar porque não tem Deus, não tem lá dentro, só tem obrigação, 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 obrigação. Não tem amor. Pessoas casando com robôs no Japão porque não tem amor de uma mulher.
O amor está sendo retirado porque eles tiraram Deus. Deus é que é amor. Deus é amor ágape. Ele que dá o amor para todas as pessoas. Então ela tinha sabedoria e amor. Com certeza era uma mulher que buscava muito a Deus. Então ela cuidava dos negócios da casa, né? E não dava lugar à preguiça. Acordava cedo, fazia as coisas, já dava tudo o seu jeitinho ali. Então ela não tinha preguiça. Seus filhos a elogiavam, né? Falando que ela era, e seu marido também, né? Elogiavam ela, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você superou a todas. Aí eles falavam assim: a beleza é enganosa, a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Que receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. Então acaba acontecendo isso tudo num lar, quando a mulher ela é direcionada pelo poder de Deus, quando ela deixa Deus dirigir a vida dela por completo. Mas como eu já falei desde o começo, nós estamos nadando numa correnteza horrorosa, em que a gente não tem nem mais que fugir do mundo, que o cristão não vai copiar o mundo, ele não vai querer copiar o mundo. Ele vai querer copiar aqueles que se dizem cristãos, aqueles que estão nos púlpitos, aqueles que estão no YouTube trazendo palavra. Então, as pessoas vão atrás, querem seus exemplos. Paulo ainda até podia falar que ele era um exemplo, mas hoje, cadê os exemplos? Então, não querendo, como é que se diz, justificar os meus erros em cima dessas pessoas, não. Mas eu estou falando que nós estamos nadando contra uma maré terrível. E como eu dei o exemplo do mar, junto com a minha neta, é como se você estivesse num mar, entrando, quando você entra numa igreja e busca uma palavra, é como se você entrasse num mar, pensando que ele é tranquilo. Quando você vai congregar numa igreja com a sua família, você entra num mar, pensando que você vai só desfrutar daquele ambiente, em que você vai ficar feliz estando no mar, no calor que tá aí, né? Aqui tá frio, tô até de japona, tô no inverno aqui na Espanha. Mas no Brasil tá um calorão, tá? Agora é verão. Então você quer entrar no mar para se alegrar, para desfrutar com a família, para brincar, para estar aproveitando aquele ambiente gostoso. E a mesma coisa, igreja, você entra nas igrejas, você quer desfrutar. Você quer estar junto com os irmãos, você quer se alegrar, você quer estar com a sua família e ser abençoado e abençoar. Aí depois vem as correntezas, que são essas pessoas que são colocadas nos púlpitos. E aí fala um monte de coisas terríveis. Pessoas em cargo de liderança, massacrando os liderados em todos os setores. Porque nas igrejas se dão cargos, né? Ah, você cuida dos jovens, você cuida dos adolescentes, você cuida das crianças, você lidera isso aqui. E aí os que estão na liderança massacram os liderados. Aí são as correntezas que querem te puxar para as pedras e acabar com você. Infelizmente aconteceu isso conosco como família. Nós frequentamos uma igreja em São Vicente, logo que a gente chegou, porque a gente era de Santos. E aí a gente frequentou essa igreja achando que o mover tão forte, espiritual, tão grande, e era profecia, e era lá, o pastor também era profecia para cá, profecia para lá, e a gente não estava acostumado com isso. A gente veio da Assembleia de Deus Vida Nova, não tinha essas coisas. O máximo que a gente escutava a pastora Helena, o pastor Antônio Carlos falando em línguas. Mas, assim, tanta coisa o tempo todo. Era o pastor, chegava, descia do púlpito, olhava para um, assim diz o Senhor, e não sei o que lá, e subia, não sei mais quem, assim diz o Senhor. Era o tempo todo. E eu lá, meu marido achando a coisa mais linda do mundo, na época a gente não estava acostumado. Mas eu, dentro de mim, falei, meu Deus, que coisa estranha. Eu não estou me sentindo bem, eu acho que eu não sou espiritual. Eu não sou espiritual, Deus. Não sou. Que alguma coisa está estranha aqui. Não tá bom, não. Mas tudo bem, eu vou ficar. E meu marido gostou, né, de ir lá e incentivou eles a falar de Jesus, a evangelizar na época.
Depois levamos portas abertas, porque a gente lidava com portas abertas como voluntários. Levamos missão portas abertas. E aí, lá nessa igreja, meus filhos desde sempre envolvidos na igreja, porque eu casei na igreja batista. Criei eles na igreja. Então, eles estão envolvidos com a igreja. E os três se envolveram com a igreja. Normalmente, como nós nos envolvemos, eu fui tentar ir para a área infantil que não tinha nada com crianças, nenhum trabalho com crianças. E aí, meus filhos, como sempre amaram a igreja, a Daniele foi se envolver com a dança, começou a ensinar, porque na outra igreja, Vida Nova, ela dançava com os adolescentes. Então, foi ensinar dança para eles, dança, adorar a Deus com a dança, né? O Lucas, que gostava muito de tocar instrumentos e cantar, ele foi pro louvor, junto com a Karina. E aí, eles tinham mania de a gente, todos os líderes, que eram missionários, pastores, ficar sentado lá em cima do púlpito, assim, do altar, que eles falavam, né? E aí a gente sentava lá, eu não gostava, porque eu não tinha esse hábito na Vida Nova, né? E aí eu subia e a gente sentava lá em cima e quando eu olhei para os três filhos, um cantando, outro louvando com a Karina e a outra dançando, mas veio assim uma flecha do diabo tão forte em mim que eu falei assim, eu vou tirar os três. Tá vendo os três trabalhando aqui na igreja? Eles não vão mais trabalhar na igreja. Eu vou arrancar os três da igreja. E aí eu pensei que era um pensamento ruim que veio na minha cabeça. Aí eu, sai pensamento ruim, né? E foi o que aconteceu. Meu filho montou uma banda com os jovens todos empolgados, porque meus filhos são muito parecidos comigo, né? Os três, né? Então eles acabavam se envolvendo com todo mundo da igreja, porque puxaram o lado sanguíneo da mãe, né? E acabaram envolvendo jovens, a Daniele também. A Karina era mais novinha, tinha 14 anos. E quando eu fui ver, eu apresentando portas abertas, aí apareceu um pastor, olha, por isso que eu falo de líderes, né? Em que retornou para Cristo, era desviado, estava em drogas, né? Voltou com a família para a igreja, e o pastor, sem discernimento nenhum espiritual, colocou ele como segundo depois dele. Assim, para liderar culto, quando ele, às vezes ele se atrasava, para começar culto, essas coisas. Aí, nós estávamos apresentando, eu fiz uma peça, que eu gosto muito disso, de encenação, de peça, por causa do meu temperamento, eu amo essas coisas. Aí eu fiz uma encenação baseada numa história de um cristão que foi perseguido com a família, tudo. Aí eu fiz essa encenação com os jovens, montei essa encenação. Aí tinha aquelas cadeiras no púlpito, aqueles bancos, aí eu pedi para afastar e trazer o púlpito para baixo. E usar aquele altar que eles falavam como tipo um palco. Aí eu coloquei uma mesa, coloquei uma toalha, eu só tinha achado vermelha, né? Ou eu tinha colocado vermelha por causa do sangue de Jesus, não sei por que eu coloquei vermelha. Aí pus as cadeiras e aí a gente estava ensaiando um pouquinho antes de chegar o pastor e todo mundo. Amados, chegou esse pastor. Viu todas as coisas lá em cima, a cadeira, as mesas e a toalha. Aí começou a gritar, falando que ali se transformou numa boate e que coisa horrível, eu estava contaminando o altar, porque para eles o altar era sagrado. Olha como a religiosidade cai nas igrejas, das denominações. Eles falavam que Deus mandava o Espírito Santo do céu, a força do Espírito Santo vinha, a glória de Deus, batia naquele altar e ia para as pessoas que estavam sentadas na frente, né, nas cadeiras. É demais para minha cabeça. Ai, Jesus. E aí ele falou assim, não, isso aqui, lá, eu vou falar com o pastor, presidente, que não sei o que eu vou falar, ele vai chegar daqui a pouco, que só que virou uma boate. E eu tentando explicar, e meu marido também, que meu marido é muito calmo nessas horas, viu? Tentando explicar para ele
que a gente ia fazer uma encenação de portas abertas, baseado numa história de um pastor e tudo mais, mas não teve jeito. Ele mandou arrancar tudo lá de cima. E aí, quando ele fez isso, eu fiquei tão indignada, porque eu sou sanguínea, gente. Sou sanguínea. Eu falei assim, eu não fico mais aqui também. Chega! Eu já estava com a paciência esgotada de tanta coisa errada que eu via lá dentro, que eu saí andando. Aí o João, não, fica aqui. Não, eu vou. Eu vou, que senão eu vou matar esse homem. Aí foi embora. Aí o João ficou. Por amor aos jovens, por amor a tudo que eles tinham ensaiado. E aí, com muita calma, ele foi conversar com o pastor, que quando chegou, explicou, né, o pastor presidente, ó, a gente ensaiou, colocou a mira. Enfim, quando eu cheguei em casa, eu senti como se fosse um demônio que veio em cima de mim, assim, e queria me esganar, né? Aí eu clamei o sangue de Jesus. E aí, quando eu soube, eles fizeram a encenação e foi uma benção. Enfim, hoje essa igreja acabou. Meus 3 filhos se desviaram por causa dessa história e também por causa do jeito que eles começaram a me tratar, me perseguir, falar que eu era isso, que eu era aquilo outro, e começaram a inventar um monte de história, a esposa do pastor também, e foi aquela miscelânea, e fizeram uma reunião, e na reunião começaram a me atacar, me atacar, me atacar, me atacar, me atacar. Meu filho se levantou, tinha 15 anos na época. 15? O Lucas tinha, acho que, não, tinha 17 já, quase 18. Ele se levantou e falou assim, então, ela é minha mãe, e eu não admito vocês atacarem ela. Porque tudo que ela fez aqui é para Deus. E tudo que ela está fazendo até agora é para Deus. Então vocês não têm direito de atacar minha mãe. E levantou, saiu da reunião junto comigo. Eu saí da reunião. E aí os 3 foram embora para o mundo. Eles deram a mão e foram embora para o mundo. E falaram, mãe, igreja não tem jeito. Igreja não é para nós. Igreja não tem jeito. Nós sofremos sempre dentro de igreja. Então, igreja não tem jeito. E aí, meus 3 filhos se desviaram. E até hoje é uma luta para trazer os 3 de volta para a presença. Pelo menos para estar no corpo de Cristo, né? Porque igreja é corpo, igreja não é templo, não é placa, não é denominação. Igreja são pessoas. Então, para trazer para o convívio da igreja, Deus me deu uma graça muito grande que foi a capelania. E dentro da capelania, eu comecei a fazer tarde de oração com as irmãs. E nessa tarde de oração foi se criando vínculo de amizade com irmãs de todas as denominações diferentes. Nós começamos a criar vínculos de amizade. E essa foi a minha igreja. E se tornou a minha igreja até pouco tempo atrás, que hoje que eu sou membro da Primeira Batista de São Vicente. Porque eu fiquei tão marcada com o que aconteceu nessa igreja, que eu não frequentei mais de tempo integral, nem me envolvi mais com nenhuma por 15 anos, 16 anos, eu não me envolvi com mais nenhuma. Então eu fui ser membra da Primeira Batista São Vicente o ano passado, acho que o ano passado, ano retrasado. Eu fui ser membra ano passado, e com minha mãe junto. Por quê? Porque Deus pediu para ser e eu fui. Mas a igreja me machucou muito meu marido, machucou muito. E toda vez que vinha algum pastor atrás da gente para membrar na igreja deles, o negócio virava um caos. Virava um caos, virava um caos. Porque eles jogavam a gente na liderança das coisas, sabendo dos dons que o Senhor nos concedeu, da sabedoria que Deus nos deu, e virava um caos. Então, nós precisamos de pessoas que nos resgatem no mar, na correnteza. Precisamos de irmãos que nos puxem para o raso. O Senhor quer usar você para puxar esses irmãos que estão sendo afogados dentro das igrejas e trazer comunhão para eles, trazer amor. Faça tarde de oração na sua casa, faça oração na igreja, em algum lugar. Promova isso. Se Deus te deu o dom do amor e da sabedoria, una esse povo que está disperso. Tanta gente se desviando por causa disso. Nossa, o que eu achei de desviado nesses anos todos. E agora parece que tem mais desviado do que crente nas igrejas.
Nós precisamos entender que igreja são pessoas e não é um prédio, nem uma placa. São pessoas. E nós precisamos ir lá resgatá-las e ajudar as mulheres a serem essa aqui de Provérbios 31. Falar assim, é possível isso na força do Espírito Santo, é possível você conseguir ser essa mulher de Provérbios 31. É possível ser um homem de bem dentro da casa, é possível ser um filho abençoado, mas com o amor vindo de Deus. Amém? Sei que esse devocional foi um pouquinho grande, 45 minutos já vai, mas o Senhor quer usar a sua vida para que você resgate muitos que estão sendo arrastados dentro das igrejas, nas correntezas terríveis de tudo que está sendo promovido dentro e trazer eles para a segurança na terra de Deus. Amém? Que Deus te abençoe com essa palavra, te fortaleça e você entenda que para você ser a mulher de Provérbios 31 ou um homem abençoado, um marido lindo, você precisa da ajuda do Espírito Santo. E é Ele que vai promover essa mudança em você, como eu peço para promover a mudança em mim. Em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, eu quero estar orando por cada um que for assistir esse vídeo. Que seja uma grande bênção, que o Senhor promova a bênção. E as pessoas entenderem que igreja não é uma placa, nem uma denominação. Igreja são pessoas lavadas e compradas no teu sangue, Jesus. Que nós, como corpo de Cristo, devemos ir a salvar essas pessoas que estão sendo levadas pela correnteza da religiosidade, pela correnteza, Senhor, da desavença, da briga e da contenda, pela correnteza da maledicência, Senhor, pela correnteza da extrema autoridade exercida de uma forma errada. Ó Senhor, ajuda o teu povo a sair dessa correnteza, Senhor, com a ajuda de outros que já saíram e que eles vão para a terra seca, onde está a tua presença, para a terra firme, onde está o Senhor. Ajuda cada um nesse novo ano que vai surgir, abençoa cada casa e cada família. Em nome de Jesus que eu te peço. Amém. E se você quer, venha participar do meu canal, porque eu vou sempre lançar, além do curso que eu estou promovendo, Permanecendo Firme através da Tempestade, tem também vários vídeos que eu vou fazer de devocionais. E vou estar passando a experiência que eu tenho de 40 anos em vida cristã. Hoje eu tenho 58, sou mãe de 3 adultos, vó de 3 netos. E sou casada há 38 anos, para a glória de Deus. É para a glória de Deus sempre. Porque o Senhor é quem promove a bênção, não sou eu nem meu marido. É Deus que promove a bênção. Amém? Então, se também quiser contribuir com o nosso